primeiros cuidados psicológicos ou primeiros socorros psicológicos, gente. O que é isso? São grandes princípios de cuidado. Não são práticas exclusivas de profissionais da psicologia, da assistência social, de tal modo que profissionais da enfermagem, por exemplo, aprendem muito essa questão de primeiros cuidados psicológicos, da TO, e inclusive não profissionais. Vários ONGs, né, organizações não governamentais, locais que atuam com o sofrimento humano, acabam dando formação para as pessoas sobre primeiros cuidados psicológicos. Então, qualquer pessoa apta a oferecer suporte pode, deve estar exercendo esses princípios de cuidado. E eu só quero destacar aqui isso que a gente vai falar agora, então, não é atendimento, psicoterapia e não é, então, tratamento psicológico. Não dispensa o encaminhamento para essas coisas. Mas é aquela coisa assim, no momento da crise, como é que eu me aproximo de um jeito a acolher melhor aquela pessoa e conseguir responder àquilo que ela precisa? Como é que eu cuido de alguém? É isso. Seu amigo lá brigou com a namorada, com a esposa, alguém que você conhece perdeu, né, uma pessoa amada, vítima desse momento de Covid. Situações ruins acontecem, crises acontecem todos os dias. Como é que eu faço para não ir simplesmente no senso comum e consigo oferecer real suporte às pessoas naquele momento de dor? É isso que a gente vai estar aprendendo agora. Como é que eu posso ser um abraço quentinho numa noite de frio, tá bom? É isso. Então, os primeiros cuidados psicológicos, eu tirei esse texto na íntegra, tá bom? Copia e cola esses itens de uma cartilha de 2015 da Organização Mundial da Saúde, que é sobre primeiros cuidados psicológicos para trabalhadores do campo. Então, o que a gente tem que fazer? Nós, como pessoas, cidadãos, profissionais, amigos, enfim, diante daquela pessoa que está vivendo uma situação de crise. Primeira coisa, oferecer o nosso apoio e cuidados práticos, não é? Mas não invasivos. Então, o que é isso, Danilo? A gente está ali para aquilo que ela precisar. A gente não vai resolver o problema. Eu acho que isso é legal de destacar. Diante da dor do outro, a gente tende muito a querer trazer uma solução. Mas às vezes a gente está no meio da crise e não tem como resolver. Mas não é porque não tem como resolver que eu não posso fazer nada. Então eu estou aqui, eu estou disponível. Se você precisar de algo, realmente me procure. Você quer que eu vá? Eu vi nessa época do coronavírus, quando começou a ter o isolamento, o pessoal mais jovem colocava, né, nos prédios, nos elevadores, olha, se precisa, falava para os vizinhos, que eram do grupo de risco, idosos, né, mas se precisar que eu compre alguma coisa no mercado, eu vou para você. Então, tá vendo, são questões práticas, porém, guarda isso, questões práticas não invasivas. Pensa que a pessoa está num momento de crise, ou seja, muito emotiva, muito mobilizada, angustiada, que vai ter vezes que ela vai aceitar o seu apoio e vai ter vezes que ela nem gostaria de conversar. Então a gente não pode obrigar a pessoa a aceitar aquilo que a gente tem a oferecer, mas, e aí está aqui no cantinho direito, né? Se a pessoa não quiser o nosso apoio agora, então não quis ajuda, eu também não vou fazer mais nada, eu lavo as mãos de você, não. A gente deixa claro, né, que o apoio você não quer agora, tudo bem, mas o apoio continua disponível em outra ocasião, quando você estiver se sentindo melhor, você pode me procurar. Né? Reforçar isso, que se precisar. E a gente fala de uma forma muito genérica, né? Se precisar de qualquer coisa, manda mensagem, não vai mandar, qualquer coisa é muito amplo. Fala de forma prática mesmo. Tem algum documento que eu tenho que resolver para você? Quer que eu vou comprar alguma coisa no mercado, na farmácia? Precisa que eu faça algo, que eu faça comida, né? Enfim, a gente aprender a oferecer de forma mais prática e mais concreta, e são essas miudezas do cotidiano que faz total diferença na vida das pessoas em situação de crise, tá bom? Então nós vamos também avaliar necessidades e preocupações das pessoas. Legal destacar essa diferença, né? Necessidades são coisas imediatas, importantes, urgentes. Você precisa se alimentar, não dá para não comer nada, né? Às vezes a pessoa muito mobilizada emocionalmente não tem apetite, mas então uma vitamina, um chá, alguma coisa que ajude a dar pelo menos um pouquinho de sustância, né, de energia para ela continuar a ficar bem. Mas mais do que isso, avaliar quais são as preocupações. Minha gente, a gente tem mania de olhar para o outro com a nossa lente.
E aí aquilo que a gente vê que é necessidade talvez não é a maior preocupação com o outro. Numa situação de catástrofe, um incêndio numa casa, a barragem de Brumadinho, alguma coisa assim, sabe com o que as pessoas se preocupam? Com objetos que são muito valorosos e que talvez não tenham um valor econômico nenhum, mas para elas são importantes, com o animalzinho de estimação, quem que está cuidando dele. Então, escuta, avalia realmente quais são as preocupações daquela pessoa e veja, responda às preocupações que ela está destacando naquele momento. Ela pode estar, sei lá, ela está machucada, e claro, antes dos primeiros cuidados psicológicos, nós vamos dar os primeiros cuidados médicos, mas ela está morrendo de dor, já foi socorrida, e ela está sofrendo, mas ela está preocupada com o cachorrinho. Gente, não é bobeira. É o que ela está relatando, é prioridade, tá certo? Ajudar as pessoas a suprir necessidades básicas, né? Água, alimentação e de informação também. Nós vivemos numa sociedade atualmente, em sociologia vocês devem ter visto isso com o Lucas, com o Diego, que é a sociedade, antes era chamada sociedade do conhecimento. E agora os sociólogos estão chamando de sociedade da informação. Por quê? Porque tem muita informação o tempo todo e não necessariamente conhecimento. A gente não fecha a Gestalt, a gente é bombardeado com informação o tempo todo. Sobre Covid, sobre tratamento, sobre não sei o quê. Mas o que efetivamente é real, o que efetivamente está bem subsidiado, fundamentado. Então, e as pessoas estão perdidas no meio de tudo isso. É papel, no momento da crise, nos primeiros cuidados psicológicos, ajudar a pessoa a se situar com relação às informações que são fundamentais. Também não é momento para dar uma palestra, tá? A pessoa que está em sofrimento consegue informações fundamentais que são necessárias para a sua sobrevivência naquele momento, ok? Escutar as pessoas sem pressioná-las a falar, isso é importantíssimo, de novo, sem ser invasivo, confortá-las, né, e ajudar a se sentir calma. Minha gente, sentir-se calmo não significa parar de sofrer, não significa parar de ligar, parar de se importar, não. É conseguir pelo menos voltar a um estado emocional de um pouco mais de equilíbrio, um pouco mais de autocontrole. Em outras palavras, é levar a pessoa a não se desesperar. Porque no momento da emoção, da crise, vem tanta coisa na nossa cabeça, vem tanta emoção ambígua que a gente está perdido. Repito o que eu disse no início. Então, quando a gente fala ajudar a sentir calma, e não é também ser invasivo, lembra? Você tem que ficar calma. A gente faz muito isso. Não. Mas é ajudar, inclusive, com forma física. Sabe aquela coisa de antigamente, de vou buscar um copo d'água com açúcar para você? Gente, é provável que água com açúcar não funciona nada. Mas sabe em termo fisiológico? Mas sabe por que funciona? Em termos de percepção de sentidos. A partir dos 5 sentidos, então, reparar, é respirar, é tomar água, é o gostinho doce, é ver que a pessoa fez alguma coisa por ela. A partir dos 5 sentidos, trazer a pessoa para agora, para o presente, colocar os pés no chão. É esse a questão do ficar calmo. Não é resolver, não é fazer passar a dor e o sofrimento, mas é fazer a pessoa lidar de uma forma mais tolerável, mais suportável com eles. E aí, muitas vezes, a gente aproveita de sintomas, de formas físicas, sensoriais, para ajudar a pessoa a se acalmar. Por isso que quando você está triste, em crise de choro, é tão gostoso, por exemplo, é tão importante receber um abraço de alguém que você ama. Tá vendo? É presença, é calor humano, é sentimento. Por isso que o copo d'água com açúcar funciona. É trazer a pessoa pro agora. E essa, sem ser invasivo, a gente é respeitar o outro mesmo. Poxa, ainda que seja uma coisa besta, entre aspas, né, na nossa percepção, por quanta coisa besta que eu e o Você já não sofremos nessa vida também, que a gente olha para trás e fala assim, meu Deus, como é que eu era? É crise. De novo, não depende só do tamanho do evento, depende dos recursos que a pessoa tem para lidar. E naquele momento eu não tinha recursos. Por isso que eu sofri por coisas que hoje eu olho para trás e que era besta. Mas não é, respeita, né, o sentimento do outro. Por mais que a gente queira ver o nosso amigo, pessoa que a gente ama bem, né, vamos aí dar o up na vida e vamos. Não é assim que funciona. Aqui a gente tem que aprender a escutar, porque a escuta aproxima as pessoas, né? Enquanto o julgamento, tal, distancia. A gente tem que ter esse princípio. Mas é isso, então. Por fim, né, proteger a pessoa de danos adicionais. Então, pensa numa situação de tragédia mesmo. Está tendo
cair num barranco, alguma coisa assim, a gente tem que proteger as pessoas de danos físicos, inclusive, adicionais. Vamos sair daqui, né? Tá perigoso. A pessoa sofreu uma humilhação pública, vamos sair daqui, vamos para um lugar mais reservado, vamos, né, para evitar mais exposição ainda daquela situação que está acontecendo. E ajudar essas pessoas na busca de informações, como eu já disse, assim como serviços e equipamentos de suporte. Ali no seu território, quais são os lugares que estão oferecendo alguma coisa que pode contribuir para você passar por esse momento difícil, né? Então, nesse momento, por exemplo, que as famílias estão empobrecidas, inclusive financeiramente, quais são as instituições que estão dando algum tipo de suporte material, inclusive? Quais são o CRAS? Está funcionando? Como é que está o atendimento lá? É isso, ajuda a instruir as pessoas sobre questões práticas da vida que podem ajudá-la a ter algum tipo de suporte. Tem alguns princípios básicos, né, sobre os primeiros cuidados psicológicos, que são 5, sobretudo, queria falar rapidamente sobre eles. A questão de segurança, que é isso que eu acabei de dizer, né, de avaliar os riscos e trazer as pessoas para um momento seguro, inclusive segurança psicológica, né? Se você vê que a pessoa está em surto psicótico, aí é uma outra situação. Aí a gente precisa de um acompanhamento, de uma intervenção, inclusive muitas vezes hospitalar, né, urgente, assim, emergencial. A questão da calma, já falei para vocês, que não é resolver, mas é esse acalmar, pés no chão, voltar ao presente, voltar à realidade, muitas vezes a partir de experiências sensoriais. Terceiro princípio da conexão, que é essa busca pelas redes de apoio, e aí a gente está falando dos serviços e equipamentos, mas a gente está falando também da busca de quais são as pessoas da sua família que podem estar te ajudando agora, que você gostaria que eu entrasse em contato. Você está com uma crise na faculdade? Quais são os professores que você gosta de conversar, que te dão apoio? Então é isso, é ajudar a pessoa a ter esse mapa, né, de conexões possíveis da rede de suporte que ela está vivenciando. Esse quarto princípio extremamente importante, que é a ideia de senso de autoeficácia. O que é isso, Danilo? É a gente entender que, apesar da pessoa estar sofrendo, e muitas vezes um sofrimento muito grande, ela é capaz de tomar decisões. Ela é um ser humano autônomo. Ela quem toma a decisão sobre o que vai acontecer e não sou eu que estou oferecendo ajuda. Às vezes a gente oferece ajuda desde que a pessoa faça tintim por tintim aquilo que eu quero, do jeito na hora que eu quero. E não. A gente tem sempre que, na medida do possível, trazer informação para ajudar a propor coisas, para que a pessoa possa dizer quero, não quero, aceito, não aceito. É bem aquela coisa de respeitar o ritmo mesmo, né? O ritmo da pessoa. Às vezes o ritmo está mais devagar, às vezes não é o momento, às vezes é ritmo de festa que balança o coração, e aí a gente pode sim levar a pessoa para sair, para conversar, mas não é sempre que vai estar assim, tá bom? E o último princípio, o princípio da esperança, que é ajudar a pessoa, não uma esperança, não prometer falsas resoluções, mas a esperança, sim, de coisas concretas que você está vendo que está funcionando. Por exemplo, um incêndio que aconteceu, e aí, de fato, os bombeiros, o pessoal do resgate conseguiu neutralizar o incêndio e socorreu todas as vítimas. Então, isso é concreto, isso é real. O Covid está acontecendo e nós temos vacina. Vamos supor que da noite para o dia tivéssemos vacinas para todos os brasileiros, ou a velocidade da vacinação aumentasse. Isso é concreto. Nunca daquela forma fantasiosa ou fazendo falsas promessas. Ah, isso passa, isso vai passar. Ah, não é para tanto, não. Ah, amanhã você vai acordar boa. Não sei se amanhã ela vai acordar boa. Amanhã ela pode acordar até pior, inclusive. Mas eu sei, por exemplo, que se você fizer tal coisa, amanhã você vai se sentir melhor em termo, por exemplo, de sentimento físico, né? Sei lá, você se alimentou melhor, você tomou um remedinho para dor, né? Vamos supor que é uma situação de acidente. Então amanhã eu sei que fisicamente você vai estar mais disposto. É ajudar a pessoa a ver coisas positivas que ela já está com relativo controle, tá bom? Por quê? Porque tira aquele sentimento de desesperança, de desamparo, né? Fazendo um paralelo à psicologia comportamental, desamparo aprendido de que não tem nada que eu possa fazer. Tem. Pequenas coisas, talvez, que o seja, mas tem.
E aí eu gosto sempre de dizer, isso é importantíssimo, minha gente. Eu resumo tudo isso que eu disse agora em 3 palavrinhas: observar, escutar e se aproximar. Sempre pensando, né, que muitas vezes a pessoa que está vivendo por uma situação de crise pode manifestar uma reação agressiva ou impulsiva. Para quem trabalha na área hospitalar, por exemplo, é super comum que os pacientes hospitalizados, acamados e que os familiares sejam muito grossos, agressivos com os cuidadores. Eu quero que você entenda o seguinte: como é que você se sentiria se você estivesse naquele lugar? A gente vai estar com emoções muito fortes e muito ambíguas. As nossas emoções, o nosso lado mais visceral, de raiva, de impulsividade, de agressividade, vai ser posto para fora. Minha gente, encara que toda expressão de raiva e de impulsividade não é direcionada para você, mas que vários comportamentos e emoções intensos e ambíguos são expressão de sofrimentos emocionais profundos. A pessoa está sendo grossa não porque ela está brava com você, ela está sendo grossa porque ela está sofrendo. A pessoa está sendo agressiva e, às vezes, nas unidades de saúde, a gente é agredido, inclusive fisicamente. Não é contra você. Claro que nesse momento acabou o nosso papel, neste momento. Não é o psicólogo que vai fazer a contenção física das pessoas, tá? De forma alguma. A gente não é formado para isso, a gente não tem ferramentas para isso. Então, contenção física não é nós que vamos fazer. Mas é só entender que essa dor, e às vezes você já cuidou de algum familiar numa situação de doença, as pessoas ficam agressivas, as pessoas têm comportamentos e palavras muito duras, é expressão de sofrimento, não é nada contra você. Ela não está no seu são juízo, ela não está, né, bem o suficiente para conseguir, seu ingrato, a gente fala. Ela não está conseguindo, nesse momento, vivenciar e saborear sentimentos de gratidão, tá certo? Eu, no lugar dela, talvez também não estaria. Por isso, como você se sentiria? A gente também, em momento de sofrimento, já fomos grossos, irritadiços com as pessoas que estavam só querendo oferecer ajuda. A gente com fome fica mal educado, minha gente. Com fome, com sono, né? Imagina com um sofrimento, com uma crise realmente importante. Então, primeiros cuidados psicológicos só se tiver condições de seguir tudo isso daqui. E o primeiro princípio é a avaliação de segurança e risco. Se a pessoa ainda está em situação de risco, está acontecendo desabamento, a primeira questão é socorro de segurança, de urgências médicas, por exemplo. Sofreu um acidente, vamos resolver, deixar a equipe ali trabalhar e resolver a ferida. Na sequência, 72 horas a gente tem como ir oferecer os primeiros cuidados psicológicos ainda com tranquilidade, tá bom? Posturas de acolhimento dentro dos primeiros cuidados psicológicos que acabam sendo posturas, entre aspas, terapêuticas, não no sentido tratamento psicológico, repito, mas no sentido de ajudar a pessoa a lidar com aquilo. Eu já expliquei esse slide antecipadamente, né? Mas é isso, que o indivíduo só fale o que ele se sente pronto para falar, né? Vamos dar o ritmo. Porque a gente às vezes vai acolher alguém que está em crise e a gente só fica falando dos detalhes, das minúcias da situação de crise, do quanto foi difícil, do quanto foi feio, do quanto doeu, do quanto tá grave, do quanto. Gente, isso não ajuda ninguém, isso só faz a gente desesperar junto. Então, que o foco da comunicação não seja nos detalhes, né? Agora, a pessoa está falando disso, você está vendo que está sendo, entre aspas, catártico, ou seja, ela está falando para desabafar, beleza. Ela está falando para ruminar, para ficar remoendo aquilo, e isso só está gerando ansiedade, não. A gente tenta fazer o assunto fazer curva. Depois, linguagem acessível, não adianta chegar lá embrumadinho, o pessoal que trabalha ali, gente simples, e querer falar sobre estratégias de regulação emocional, de, como é que é, mindfulness e tal. Eu estou falando assim com vocês, estudantes, tá? A gente tem que ser o mais simples possível, o mais próximo possível das pessoas. Respeito à cultura das pessoas. As pessoas, geralmente, nessas situações, se agarram a muitas coisas, a muitas práticas religiosas que às vezes comungam com as nossas práticas, às vezes não comungam, às vezes a gente valoriza isso, às vezes a gente não valoriza, não importa o meu ou minha lente, é o que faz sentido para o outro. Então, respeito, por favor. Se a pessoa acha que naquele momento que ela está sendo socorrida, que ela quer ficar segurando, sei lá, um rosário, que ela quer fazer uma promessa, ir na capela, no hospital, não sei, tá tudo bem, vai trazer algum dano? Não vai. Então deixa, todas essas coisas ajudam as pessoas a se sentirem fortalecidas, né?
sempre respeitando a privacidade das pessoas. Então, cuidado com isso. O pessoal da imprensa tem essa dificuldade, né? Aparece no jornal lá, a família sendo socorrida da enchente. E aí vai a câmera ao vivo ali, entrevistando, filmando, mostrando em rede aberta, né? Tudo o que está acontecendo. Opa, respeita a individualidade, a privacidade da pessoa. Você não está ajudando para postar foto no Facebook, você está ajudando para realmente ajudar. Falei sobre isso aqui embaixo, né, já. Saber escutar impacta pessoas e não vamos desqualificar o sofrimento de ninguém porque isso distancia. Não importa simplesmente o evento. O que resolve, a capacidade resolutiva de uma situação de crise depende do evento, da gravidade da crise, mas depende, sobretudo, dos recursos que a pessoa tem, repito, para lidar com aquilo. A pessoa que perdeu o pai essa semana com Covid-19 e o adolescente de 13 anos que largou do namorado de um mês. Quem está mais em crise? Não tem. Vamos parar de fazer essas medidas. Claro, se a gente for olhar o tamanho do evento, na nossa cabeça técnica, pragmática, a gente vai falar que o luto do pai é muito maior e tal. Mas quais são os recursos dessa pessoa e quais são os recursos da menina de 13? Talvez essa pessoa tenha recursos suficientes para lidar com baques muito, entre aspas, maiores. Então, para ela, está tudo bem. Perdeu, mas não está num luto complicado, num luto duro. E talvez aquela menina que não tem recurso nenhum, que tem autoestima muito fragilizada, brigou com o namoradinho e está com risco iminente de comportamento autolesivo, por exemplo. Vocês estão entendendo isso? Desqualificar o sofrimento de alguém, e isso não é só para psicólogo, eu estou falando de posturas de primeiros cuidados psicológicos. Desqualificar o sofrimento de alguém não resolve. Mostrar para a pessoa, você está chorando por causa daquele boy lixo, né? A gente faz assim, pessoal aí na internet. Quem está perdendo é ele, não sei o quê. Pessoal, ela sabe racionalmente, mas nesse momento eu estou falando de uma vivência emocional, afetiva. Desqualificar o sofrimento de alguém só afasta essa pessoa. Saber escutar impacta pessoas. Finalizei a parte sobre primeiros cuidados psicológicos, que é essa ideia, então, como eu disse, de princípios de cuidado não exclusivos de profissionais. Esse primeiro acolhimento, observar, escutar, se aproximar. Agora, para a gente fechar a última parte do nosso encontro, eu vou falar especificamente de intervenção psicossocial, agora sim, de profissionais da saúde, da psicologia, da assistência do serviço social.